Eu pediria que todos desligassem os seus microfones, por favor. Vamos iniciar com aquela nossa oração, nos entregando na mão de Jesus, pedindo a Ele que nos abençoe, que nos ilumine, agradecendo a Ele tudo que Ele nos concedeu até hoje, né? As nossas dificuldades, as nossas alegrias. Vamos, em alguns minutinhos, nos entregar na mão dele, fazer essa meditação, oração, junto com Jesus, nos abençoando, nos direcionando a sua luz, o seu amor para os nossos corações. Vamos lá. Muito bem, né? Momento maravilhoso, uma energia tão boa que a gente consegue captar, não é? Uma paz interior que nos deixa mais leves. Nossa gratidão também a toda a equipe médica do Dr. Bezerra de Menezes, que nos assiste, nos sustenta na nossa caminhada, no nosso dia a dia, toda a ajuda que recebemos dessa equipe maravilhosa que nos acompanha, está sempre ao nosso lado. Muito bem. Hoje a nossa lição tem o título de agitação. E é bastante interessante, né? Então ela começa nos dizendo assim: as irmãs Maria e Marta estavam muito contentes, pois receberam naquele dia a visita de Jesus. Informada da sua sabedoria, Maria aproveitava todos os seus ensinamentos. Marta, no entanto, permanecia agitada, fazendo muitos serviços. Nem no dia da visita do homem mais sábio da terra conseguiu evitar a agitação. Decorridos 2 milênios, a grande maioria das pessoas continua correndo de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços e sempre encontra motivos que justificam essa maneira de ser. A necessidade de trabalhar muito para manter as despesas do lar e custear a educação dos filhos, preparação dos alimentos, arrumação da casa, etc. Raras as que não vivem agitadas. Nas ruas, as pessoas passam apressadas para chegarem pontualmente ao trabalho, à escola ou atender aos compromissos. Quase todas andam como se estivessem em cima da hora ou atrasadas. No trânsito, dirigem demonstrando visível inquietação. Nessa condição, não conseguem aquietar-se, tornando-se escravas da correria. Poucas encontram tempo para o estudo, a meditação, a prática dos ensinamentos evangélicos e o trabalho na seara do bem. Entre as que reservam horário para essas atividades, muitas, por causa da correria, acabam desistindo. Com o passar dos anos, a agitação passa a ser um hábito, uma maneira de ser, uma característica da personalidade, um verdadeiro condicionamento mental. Há situações extremas em que o ser humano se identifica com os desequilíbrios decorrentes da agitação. Resiste ao convite à calma, dá livre curso à correria e não procura
disciplinar o modo de viver. Nesse caso, a solução é mais difícil. Algumas medidas de ordem prática ajudam no sentido de resolver ou amenizá-la. Organizar todos os dias a agenda de atividades, sair adiantado para o trabalho, escola, igreja, centro, local de lazer, deslocar-se sem excesso de velocidade, disciplinar a mente de modo a evitar a correria, reservar horário para relaxar, prever tempo para o estudo evangélico doutrinário, meditação e prática das atividades espirituais, manter ritmo de vida normal. Apesar de não poder fugir da azafama cotidiana, é possível fazer tudo a contento, sem a correria que tomou conta do ser humano. Com método e disciplina, há possibilidade de se conciliarem as responsabilidades com uma vida equilibrada e saudável. Está aí o nosso título de hoje: agitação. Quem não vive uma agitação? Todos nós vivemos esse momento e essas situações agitadas no nosso dia a dia, né? Raras as pessoas que conseguem administrar bem o tempo, né? O exemplo de Marta e de Maria, né? Então, Maria aproveitou bem, Maria soube administrar o tempo e tirar bons proveitos dos ensinamentos que Jesus trouxe com a estada dele de um dia ali na sua casa, na sua residência, né? Soube administrar o seu tempo, soube aproveitar e tirar ao máximo, porque Maria tinha certeza de uma coisa: aquele conhecimento que ele trazia seria muito importante no futuro para ela. Enquanto que Marta pensava o contrário, tinha que cuidar das coisas, fazer mil coisas ao mesmo tempo, né? E que acabava não fazendo tudo, porque pessoas que acham que vão resolver 10 coisas não resolvem nenhuma, né? Então, nós temos que saber que nós temos uma tarefa, temos um compromisso, precisamos ir ao trabalho, precisamos coordenar este tempo de ir para o trabalho. Quanto tempo eu vou gastar? Quanto tempo eu preciso para que eu faça a coisa bem feita, um caminho correto e coerente, sem desequilíbrios, sem desastres, sem situações dificultosas, né? Então, é isso que a gente precisa ter na nossa mente e na nossa consciência, né? Aí ele nos alerta: raras as pessoas que não vivem agitadas. Todos têm uma agitação, todos têm um compromisso. Então, é onde ele mostra para nós aonde nós estamos pecando e como nós devemos administrar isso, né? Ele diz aqui, inclusive na nossa lição: percorridos 2 milênios, e a maioria das pessoas correndo de um lado para o outro, ocupada com serviços, com coisas materiais, e sempre justificam uma maneira dessa necessidade de trabalhar muito. Nós temos que procurar o equilíbrio. Nós já estudamos isso. Nós temos que manter o equilíbrio material e espiritual.
Precisamos trabalhar? Sim. Precisamos trazer o alimento para dentro de casa? Sim. Só que existem momentos para tudo. É como ele cita na nossa lição. Nós temos um momento para meditação, um momento para o lazer, um momento para desfrutar da companhia da família, que é a interação entre amor e carinho entre todos, né? Então, é onde a gente acaba pecando, deixando as situações de lado, família, né? Espiritualidade, né? Nós passamos a ser o quê? Como ele fala na nossa lição, nós passamos a ser escravos do corre-corre, né? Opa, preciso sair correndo rapidinho porque eu estou atrasado para o trabalho. Mau planejamento. Né? Se você tem uma tarefa, você não precisa se preocupar com a do vizinho ou com a do outro. Faça bem feito a sua. Né? Faça dentro do tempo que você tem, do tempo que você pode exercer. Né? Nós não encontramos tempo para se dedicar ao Evangelho, aos ensinamentos, trabalhar na seara do bem, como ele nos coloca na nossa lição. Né? Muitos iniciam esses compromissos, iniciam-os com grande fervor, com grande vontade, no meio do caminho jogam a toalha por uma coisa que às vezes não te traz benefício algum. Né? É onde ele quer nos mostrar que nós temos que ter este equilíbrio. Né? E aí, isso, se nós não nos atentarmos para este detalhe, isso passa a ser uma característica nossa, passa a ser um momento que a gente vive sem perceber, passa despercebido, né? A agitação. Eu entendo que aqui nessa lição cabe muito bem a ansiedade, porque aquele que vive esse momento, ele é ansioso, ele quer fazer tudo, não é verdade? Ele quer resolver tudo. Só que, quando ele começa a iniciar muitas coisas, como eu disse, várias coisas vão escapar, várias coisas serão mal feitas. Então, é onde nós temos que ter a consciência de que vou fazer uma tarefa agora no trabalho, vou me dedicar a isto, não posso desviar a minha atenção, tenho que fazer e tenho que fazer bem feito. Né? Vou fazer uma caridade, tenho que ir e tenho que fazer bem feito. Inúmeras pessoas praticam isso bem, reservam um tempo X para dar alimento aos moradores de rua. Naquele momento só fazem isso, não estão preocupados com quem ficou lá atrás em casa, com o alimento que está faltando na mesa, ou que seja. Ela se dedica àquele momento, se entrega. Não é verdade? É onde a coisa sai bem feita. Por quê? Porque colocou amor, colocou carinho naquela situação que fez. E fez a tarefa muito bem feita. Né? Aí ele nos dá alguns exemplos de como a gente pode melhorar isso, né? Amenizar esse nosso, ele chama de vício, né? Hábito que é nocivo à nossa felicidade, ao nosso dia a dia, não é verdade? Então, o que nós temos que, primeiramente, nos organizar, não é verdade? Então, eu sei que amanhã levanto às 6. Primeira coisa,
fazer a oração de agradecimento a Jesus pelo dia que Ele me oferece, pelo amor que Ele coloca em minha vida, pela possibilidade de estar realizando algumas coisas maravilhosas para a minha vida, para o meu fortalecimento. Lavar o rosto, escovar os dentes, tomar um banho, fazer o café, tomar o café da manhã, né? Tudo compassadamente, sem desespero, sem correria. Sair com tempo para ir para o trabalho, fazer esta programação, né? Para que a coisa não fique agitada, que não corra risco, porque aquele que sai atrasado está correndo sério risco de ser interrompido no meio do caminho e não conseguir chegar no trabalho. Não é verdade? Então, isto é uma coisa que nós temos que fazer, organizar esses nossos dias, essas nossas atividades, o que nós temos para resolver, o que temos para acontecer, né? Isso abrange tudo. Nós temos que dividir o nosso tempo, o nosso espaço, né? Eu tenho trabalho, tenho escola, tenho igreja, tenho ir ao centro, local de lazer, muito importante o relaxamento, o lazer, né? Que é um momento seu de baixar a guarda, relaxar, descansar, né? Isso, inclusive, prever um tempo para o estudo evangélico e doutrinário, através de uma meditação, de atividades espirituais, manter um ritmo de vida normal, né? Nós, na nossa doutrina espírita, o Evangelho é um compromisso semanal, né? Por que não fazer? Existem pessoas que não fazem, que incorrem naquela situação lá em cima, pela correria, acabam desistindo. Amanhã eu faço, depois eu faço, hoje não deu, hoje eu tenho que ir no ano de tal, não é verdade? Então, nós temos que colocar seriedade naquilo que a gente programa, naquilo que a gente coloca em nosso caminho, né? Então, a vida cotidiana nos causa, sim, esta correria. Nós temos que dar um break e parar para pensar, né? Então, o método simples que nós temos que colocar em nossas vidas, disciplina, né? Não, agora não vou em tal lugar, porque hoje é o dia do meu evangelho. Este compromisso é inadiável. Isto é a construção da nossa evolução. O evangelho nos traz isso. O nosso entendimento do dia a dia da nossa vida, do nosso ser, né? Então, precisamos conciliar todas essas nossas responsabilidades. Essas responsabilidades que nós temos, porque não deixa de ser uma responsabilidade, né? O trabalho, a escola, a igreja, o centro, ir ao centro fazer alguma coisa, o local de lazer é uma responsabilidade. Nós temos grande necessidade de fazer o lazer. Não podemos ser eternamente 100% trabalho e 100% escola ou qualquer outra coisa assim. Precisa ter consciência de que nós temos que agir coerentemente, né? Deslocar-se sem excesso de velocidade. Por quê? Deslocar-se sem excesso de velocidade? Para não incorrer em riscos. Nós sabemos que quem corre mais tem alto risco de acidente. Então, nós temos que programar esse nosso tempo coerentemente,
né? Manter as atividades espirituais, compromisso. Manter um ritmo de vida que seja saudável, né? E é o que ele nos coloca na nossa frase final do nosso estudo. Conciliar as responsabilidades com a vida equilibrada. Olha lá, o equilíbrio onde está. Temos que ter uma vida equilibrada, saudável. Por isso, nós precisamos administrar esse nosso tempo. Dentro de tudo. Inclusive, saber que todas as atividades que exercemos é uma tarefa que nós temos, é um compromisso que nós temos lá, antes de chegar. São coisas que nós temos que agir e buscar para o nosso engrandecimento, para a nossa felicidade, para a nossa realização perante todos e ter o prazer de ser útil. Esse é o grande ponto maravilhoso de tudo isso, né? Saber que nós precisamos ser úteis para os nossos irmãos. Porque Jesus disse: amai-vos uns aos outros como vos amei. Amai o próximo como a ti mesmo. Não é verdade? Fazendo essa administração, essa disciplina de vida, né, nós conseguiremos ser mais felizes. Que Jesus nos abençoe. Gostaria de escutar vocês agora. Está aberto o microfone para vocês. Fiquem à vontade. Boa noite a todos. Dona Vilmar. Sim, dona Sueli. Que bom seria se a gente pudesse ser igual à irmã Maria, que aproveitou todos os ensinamentos de Jesus. Ela levou a termo, ela aprendeu a discernir os momentos certos para ajudar, para trabalhar, para orar, para fazer a meditação, fazer a obrigação com que ela veio aqui na Terra. Já Marta, ela fez exatamente o contrário. Ela teve a chance de ter Jesus na sua casa e não aproveitar nada. Continuou com os afazeres, com as preocupações do dia, sem se preocupar com nada. E assim também é a nossa vida. Se a gente agir como Maria, nós vamos ter momentos felizes. Nós vamos encontrar tempo para ajudar as pessoas, para pensar, para se divertir, conhecer os prazeres da vida, não só trabalhar. Seríamos mais felizes. Agora, se formos como Marta, infelizmente, o caminho nosso não seria uma boa, porque ela só se preocupava com o momento do dia a dia, sem se preocupar com o amanhã. E nós sabemos que nossa vida é diferente. Nós temos que evoluir. Nós temos que encontrar um momento para satisfazer das necessidades nossas e dos outros também. E encontrar momento para fazer uma meditação. Isso é muito bom para a gente. Enfim, nós estamos aqui para aprender. E vamos lutar para isso, né? Obrigada. Nós que agradecemos, dona Cília, pelas colocações, e tudo que a senhora colocou tem verdade nisso tudo, né? Mas o grande ensinamento que a lição nos traz é justamente isso, né? Marta, preocupada com as situações materiais da vida. Maria não. Maria tinha preocupação com a situação material, mas ela valorizava muito e com muita importância os ensinamentos evangélicos e doutrinários. Isso é o que nós abandonamos, ou que a humanidade abandonou, né? E que, em função da correria, que
Ele cita na nossa lição, há 2000 anos, o povo, a humanidade corre para cá e corre para lá, né? E não resolve. Inicia um trabalho voluntário, de caridade, de bem, e acaba abandonando no meio do caminho. Então, o que a lição está mostrando para nós? Que nós precisamos ter equilíbrio na nossa vida. Nós temos necessidade das coisas materiais, porque nós temos responsabilidade em manter essa matéria. Isso também é uma responsabilidade nossa, né? Precisamos nos preocupar com a matéria, mas também a espiritualidade, os ensinamentos evangélicos são muito importantes para nós, para que a gente possa se completar e ter o equilíbrio e ter uma vida saudável. É isso aí. Muito bom. Quem mais quer falar? Pode falar, Vitória. É o seguinte, eu continuando assim, eu vou dar minha opinião e peço a vocês que colaborem para esclarecimentos meus, coisas que eu já vi acontecer na minha família, pessoas queridas, muito boa, mas boa demais, né? Que ela se preocupou tanto com a vida dos outros, que o próprio viúvo dela comenta, hoje tem seus 90 e tarará, e esqueceu dela. Não sei se eu não estou falando certo ou errado, estou falando assim do fato que eu vi na minha frente, né? Muito religiosa, tal, e ela queria consertar a vida de toda a família, né? E ela teve um problema de saúde e ela se esqueceu dela, né? Então seria uma coisa assim, programar em primeiro lugar as atividades e saber dividir o tempo também, né? Então, como eu já tive assim, eu gostaria de opinião de vocês a respeito disso, porque a semana passada eu passei lá para visitar um tio meu e como ele falou, a tia assim, cara, né? Minha tia querida, né? Ela era uma pessoa boa demais, religiosa demais, católica fervorosa, muita caridade. Eu falei, mas ela esqueceu. Eu falei para ela, ela esqueceu dela, né? Então eu acredito que também a gente tem que fazer assim uma programação, né? Porque às vezes a pessoa se perde também, né? Então assim, não estou falando se ela está certa, se ela está errada. Então seria essa assim uma dúvida, uma colocação, né? Que eu tirei mais ou menos isso da vida dessa pessoa que eu estou falando, né? Então, continuem aí que eu estou aqui para escutar. Né? Obrigado. Posso falar? Posso falar? Faça favor. Pode sim, então, por favor, responda para ele. Então, assim, eu vou te dar uma palavrinha. Você que está preocupado com essa pessoa da sua família, passe todo dia para acudir ela. Porque ela, se com certeza tivesse visto você passar alguma dificuldade, ela teria socorrido você. Como ela... E realmente socorreu. Aí tá vendo? E ela, como essa pessoa cuidou de todo mundo, esqueceu de si, então é hora da gente lembrar dela. Você tendo chance, vá sempre, mas vá, fale, converse, esquece o passado, que ela se abandonou, e cuide dela o máximo que você puder. Você vai ser imensamente feliz e ela vai ser muito feliz, porque está vendo que não está abandonada. Então, faça de verdade isso que está no teu coração, que eu senti você preocupado mesmo. Então, faça valer o que você está falando. Vá, continue atrás dela para fazer tudo o que você puder. Mesmo que ela não precise do recurso financeiro, mas da palavra, do amor, do carinho, de um abraço, de um beijo.
e de um pão que seja por levar um pão para comer junto com ela. Tá bom? É só para dividir o pão. Tá bom. Um abraço. Um abraço. Obrigado, eu agradeço. Essa pessoa, como já é falecida, eu sempre lembro dela. Ela tentou me ajudar muito, algumas dificuldades que eu tive na vida, né? Várias pessoas, eu não sei se eu coloquei nessa parte, mas eu sempre rezo, agradeço a ela, entendeu? Ela assim também, eu tive uns momentos na vida que eu estava meio assim, vamos dizer assim, meio assim, com um pouco de umas desilusões aí e tal. Ela estendeu muito a mão para mim, de me pegar e me levar em vários lugares para melhorar minha vida. Eu agradeço muito. Inclusive, ela colaborou, inclusive, até no meu casamento, né? Então, ela é uma pessoa que eu tenho uma estima muito grande por ela, né? Então, vamos dizer assim, né? Eu agradeço as palavras do senhor, encaixa perfeitamente nos sentimentos que eu tenho a ela. Como outras pessoas da família dela também têm, né? Certo? Então, seria isso, sim. Me desculpa, eu não lembrei que ela havia desencarnado. Certo, o que você está falando agora, a emissão dos seus pensamentos, eu tenho certeza absoluta que fez ela tremer de emoção, tá bom? Então, continue nas suas preces todo dia, lembrando dela e agradecer pelo que ela fez por todo mundo. É muito bonito. Um abraço. Muito obrigado, seu Gilson. E eu faço isso praticamente diariamente, quando eu saio, assim, que eu tenho uns anjos da guarda que me protegem, que não é graças a ela que eu tive acesso a uma coisa assim, vamos dizer assim, no espírito de luz, né? Então isso está sendo feito. Mas eu deixar assim claro, assim, que a pessoa precisaria também, e não escutava ninguém. Ela fazia, pegava a cesta dela, ia, né? Eu sei que ela só fez o bem, né? Mas ela foi embora muito cedo, né? Eu sinto isso. Ela podia estar entre a gente aí, né? Minha mulher, Renata, gostava muito dela, entendeu? Era uma pessoa muito querida, então uma pessoa lembrada. Eu citei o exemplo dela para, assim, botar na vida real da gente, assim, né? Não fui muito pro lado da religião, assim, vamos dizer. Fui para a linha, assim, de Jesus, né? Como eu falei, eu sou leigo, eu sou um pouco leigo, bastante leigo na parte dos estudos sobre o espiritismo. Eu estou aí para aprender e agradeço de coração. Então eu vejo que eu estou no caminho certo. Então, legal. Segue o jogo aí. Obrigado. Muito obrigado, Vitório. Mas é isso mesmo, Vitória. Esse é o caminho todo que o Gilson colocou, né? É o momento agora de você devolver o carinho e o amor que ela te dedicou, né? É a lei natural da vida, né? Você devolver o amor que ela te deu. É isso aí. Muito bom. Muito obrigado. Mais alguém quer falar alguma coisa? Pode falar, Sérgio. Pode. Pegando esse gancho do Vitório, muita parte da minha vida foi dentro de um conhecimento religioso oriental, né? Mais para o lado oriente japonês. E eles têm, assim, muito forte o lance da gente orar, cuidar espiritualmente dos nossos antepassados. Parece que o ocidental não cuida muito, né? Passa meio que batidão. Mas eu, com essa lição desse reverendo, eu fico a minha oração. Quando eu vou dormir, eu lembro dos meus antepassados, meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, meus filhos, desses que tiveram todos os contatos, e aqueles que estão na linhagem, daqueles que já estão no mundo espiritual, que a gente não chegou a conhecer aqui no Cristo, né? Então eu faço isso e a partir disso eu andei me sentindo assim muito bem. Faço isso há muitos anos. E fora isso, eu acho que o texto mostra
quem foi em primeiro lugar a parte física ou a parte espiritual, né? Agitação provoca o desequilíbrio, chega um ponto que você convive com isso, você passa a acostumar com isso, depois se torna normal você não resolver tudo aquilo que está dentro da agitação e você é o grande candidato à depressão. Mas, se a gente fazer como fez Emmanuel com Chico, disciplina, 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 a gente foi disciplina em tudo. Se a gente for dormir, faz uma oração pedindo proteção e se colocando à disposição da espiritualidade. Acordou, faz uma oração e agradece por mais um dia. E o que você pode fazer durante o dia de bom para alguém? Eu participo aí de corrente de oração, eu dedico essa oração na corrente para a espiritualidade utilizar da melhor forma possível. Se a gente colocar esse ritmo, nós temos um equilíbrio durante o dia. Entendeu? Eu falo para vocês porque é uma coisa muito bom para mim, que serve para mim, então eu estou compartilhando com vocês. A gente mexe com desafios imprevistos durante o dia, mexe, mas se a gente for equilibrado, a gente consegue resolver sem problema nenhum, sem agitação, sem prejudicar ninguém, sem nada. O meu avô falava assim, não fique correndo com o carro em cima dos outros, eles não são culpados porque você acordou tarde. Acorde mais cedo se você tiver com pressa. Sempre de resolver, né? Mas então eu tirei disso uma grande lição. E eu vim aprendendo isso ao longo do tempo. Hoje, com 65 anos, eu digo que até o pensamento seu é mais moderado, você já pensa melhor, sabe o que você vai falar. E até para estudar, você consegue colocar uma regra. Porque imagina, evangelho no lar uma vez por semana, como o pai falou, tem gente que não consegue fazer no horário. Eu convido com gente dentro da família que não faz nada no horário. Então, eu enxergo isso como um desequilíbrio total, um desrespeito para quem tem preocupação, né? E eles não se enxergam. Está no espírito deles. Então, eu vejo assim que tudo na vida da gente tem uma fase para corrigir. Essa é uma situação que se passar não corrige. Eu vejo assim, não adianta a pessoa já estar calejada com isso na vida e ela passa esses espíritos de uma forma super normal. Sabe? Então, era só isso que eu queria comentar mais sobre a oração dedicada aos nossos antepassados. A gente quase não tem muito costume. Mas eu lembro deles das formas gostosas. Não que estava no hospital, sofrendo, não. Eu faço um churrasquinho e eu dedico ao meu pai. Meu pai adorava o meu churrasco. Então, nessa hora, eu gosto de lembrar dele mentalmente, agradecer e desejar a ele o melhor possível. Desculpa, gente, era só isso que eu queria falar. Valeu, Sérgio, muito obrigado. Alguém mais quer falar? Vou dar aqui uma... Oi, André. Fechar rapidinho, vocês já falaram tudo. O texto sobre a agitação foi bem comentado. Eu só vou colocar assim uma coisa rápida, né? Aqueles que deixam essa agitação, veja, né? Que é agir de forma impensada, né? Fazer parte do seu dia a dia, né? Ele não consegue, né, dar atenção aos outros e nem consegue tomar decisões corretas. Porque são vários pensamentos, né, ao mesmo tempo, de que acaba, né, se complicando mentalmente. Né? Veja bem, às vezes dentro do lar, dentro do ambiente de trabalho, seja onde for, as pessoas agitadas, vamos dizer assim, desorganizadas, vou usar essa palavra assim, mentalmente, né? Não consegue ouvir o outro, porque às vezes tem alguém conversando com ele, ele está com tanta coisa na cabeça, a pessoa está falando, ele está ouvindo, mas não está entendendo nada, porque está com a cabeça em outro lugar, em outro lugar, em outro lugar, em outro lugar. Então, isso, vamos dizer assim, é uma enfermidade. As pessoas têm que se vigiarem mais. Não é deixar de fazer os seus afazeres, não. Tá? Mas se organizar e se disciplinar, cada coisa no seu tempo. Muitas das vezes, dentro de um lar, nós fazemos isso. Chegamos do trabalho com tantas coisas, né? A esposa necessita conversar com a gente. Ou vice-versa, nós necessitamos conversar com a nossa esposa. Né? Nós estamos com tanta coisa, que a pessoa está ali e nós estamos longe.
né? Falta de respeito, né? E depois reclamam de que os relacionamentos não são bons e assim sucessivamente. Então, organizemos a nossa mente, temos os nossos afazeres, mas organizemos tudo de forma correta, né? Que as coisas irão fluir ao mesmo tempo e você conseguirá pensar e decidir melhor, né, o caminho da sua vida, né? Mas, infelizmente, às vezes as pessoas são muito indisciplinadas, né? Então, não tem disciplina com horário, não tem disciplina com afazeres, não tem disciplina com organização, não tem disciplina com higiene, né? E assim sucessivamente, veja. Daí vive aquele mundo perturbado na sua vida e fica reclamando que nada dá certo. E fica reclamando que tem muito a fazer, que está sempre cansado, e aí todo mundo joga para ele. Não, é desorganização, pura e simplesmente, que não deixa de ser também uma prova, né, para nós vencermos, né? O resto foi falado tudo. E parabéns o Gilson, o Vitória, o Sérgio, né, pelo ensinamento de amor. Porque é o que nós devemos exercitar em primeiro lugar em nossas vidas, amar os nossos semelhantes. Foi isso que Jesus ensinou. Né? Então, vou dizer assim, não existe pessoas más no mundo. Existem pessoas ignorantes. Veja, porque mesmo aquele que tem dentro de si a ignorância e a brutalidade, veja, né, tem amor no seu coração. Então, amemos uns aos outros, independente do que quem quer que seja, porque ali também encontraremos o amor que receberemos dentro da condição da qual ele está. Tá? Isso daí, Dantemar. Obrigado. Nós que agradecemos, André, as suas palavras. Muito obrigado. Muito bem. Mais alguém quer completar alguma coisa? Ok. Vamos então passar as nossas vibrações da noite, agradecer a Jesus por esta oportunidade maravilhosa que nos colocou, esse ensinamento, esse chamamento de atenção para as nossas atividades, o nosso dia a dia, aonde nós precisamos procurar este equilíbrio, gerar o amor, né? Tudo que nos foi falado e conversado nesta noite, esses ensinamentos maravilhosos que nós recebemos. Agradecemos a Jesus por tudo isso e pedimos que Jesus estenda todo esse amor e este carinho aos irmãos que estão com os nomes postados em nosso grupo e a nós mesmos, que recebamos neste momento este carinho maravilhoso que Jesus tem para conosco, esta energia, esta luz que ilumina os nossos lares, que seja permanente em nossas vidas, que possamos desfrutar deste amor por muitos e muitos tempos. Que esta paz nos envolva e nos abençoe. Gostaria de pedir, Dona Sueli, a senhora faz a oração de encerramento, Dona Sueli? Não, Dantemar. Só que eu vou falar devagar, porque eu estou com canseiro, tá? Fica à vontade, Dona Sueli, pode ser no seu tempo. Vamos elevar nosso pensamento ao nosso Deus, nosso Pai, a Jesus Cristo, nossa Virgem Santa de Nazaré, por esses momentos maravilhosos, por essa reunião. E agradecemos ao Dr. Bezerra de Menezes, ao Dr. Pedro Gonzalez, a todos os médicos da espiritualidade, os nossos amigos espirituais que estão agora nos assessorando. A todos eu desejo uma boa noite. Obrigado, gente. Obrigado, Dona Sueli. Uma boa noite a todos e que a gente receba esse amor, esse carinho. Que assim seja, né? Jesus em nossos caminhos. Uma boa noite a todos. E quem eu vejo amanhã, até amanhã.